Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos hoje na cidade de Jundiaí, São Paulo. Estou aqui na casa da minha filha, Raquel, meu genro Ramon, da minha neta Alícia. Nós chegamos recentemente dos Estados Unidos, onde nós estivemos pregando nas cidades de Oak Bluff, também na cidade de Newport. Lá Deus, graças a Deus, fez grandes milagres, maravilhas, batizou no Espírito Santo. Lá Jesus salvou almas, lá muitas pessoas foram curadas, inclusive uma surda de nascença, Jesus fez com que ela escutasse. Foi um milagre tremendo e nós estamos muito alegres, muito felizes. Agradecemos ali o pastor Darcy Pérez, o irmão Márcio, o irmão Renato, todos os irmãos que contribuíram com esse trabalho ali, que estiveram conosco. O irmão Renato, principalmente, que nos convidou e nos abençoou. Todos eles estavam ali prestativos, receptivos, uma igreja que realmente até ficamos admirados de ter uma igreja como aquela nos Estados Unidos, uma igreja que segue os princípios bíblicos, os bons costumes. Deus abençoe os irmãos. Nós pregamos aqui também uma oração que teve aqui na igreja do pastor Ezequias Soares. Foi só uma oração, mas tinha ali cerca de 30 pessoas. Também ali Jesus curou muitas pessoas, aqui em Jundiaí, São Paulo. O pastor Ezequias Soares é o pastor que escreveu as próximas lições agora do primeiro trimestre de 2019. Então nós estivemos ali na sede, juntamente com ele e a igreja, e na segunda-feira nós estivemos ali então num grupo de oração, orando pelos irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2018, nas revistas da CPAD, com o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Perigo da Indiferença Espiritual. Nós temos aí como texto áureo: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Então aí novamente o se, muito importante na palavra de Deus, esse se. Então Jesus diz bem claro que aqueles que são amigos são aqueles que fazem aquilo que ele manda. E nós devemos saber que o principal mandamento de Jesus é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Olha bem, esse é o grande mandamento, a grande comissão. Tem uma ordem de Jesus para todos nós, que nós devemos obedecer. Se nós não estamos ganhando alma, nós não estamos obedecendo ao Senhor. E esta tarefa, ela foi dada a Israel também. Era para Israel divulgar a mensagem da palavra de Deus, era para Israel divulgar a palavra de Deus, era para Israel fazer com que todas as nações conhecessem a Deus, mas eles falharam nisso. Então Deus chamou a igreja, somos nós, e é nossa obrigação fazer isso. Se nós não estamos fazendo, nós estamos desobedecendo ao mandamento, a uma ordem de Jesus Cristo. A verdade prática disso, as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Então veja só, não é só dizer, devemos praticar aquilo que nós dizemos. Então nós podemos apenas prometer. Quantas pessoas prometeram: Jesus, se o Senhor me batizar no Espírito Santo, eu vou ganhar almas. Mas esqueceram-se. Quantas pessoas disseram: eu vou ler a Bíblia toda, mas não cumpriram. Então, durante a nossa vida cristã, pense bem, quantas promessas nós fizemos para Deus e não cumprimos.
Quantas vezes fomos jejuar e não cumprimos o jejum prometido? Quantas vezes prometemos orar e não oramos? Quantas vezes prometemos evangelizar e não evangelizamos? Então veja só, é necessário que a nossa palavra seja digna de crédito. Quando nós prometermos algo a Deus, então nós temos que cumprir. E a própria palavra de Deus diz, quando fizeres um voto, então temos que cumprir esse voto. É difícil, mas nós temos que nos esforçar, temos que lutar para cumprir aquilo que nós falamos, ter uma palavra digna de aceitação, de crédito, de confiança. Hoje nós vamos estudar aí a parábola falando exatamente sobre isto, sobre 2 filhos e um pai que diz aos filhos para irem, para trabalharem na sua vinha. Então o primeiro filho diz que não vai, é um filho rebelde, é um filho que é ousado em desobedecer ao seu pai, a não considerar o seu pai, a desonrar o seu pai. E o outro filho diz que vai, mas ele não cumpre a sua palavra. Ele já premeditou. Ele disse que ia, mas sabia que não ia. Apenas disse que ia para agradar de boca para fora, sem amor no coração, sem honrar o seu pai. Ele sabia que não ia, tanto é que não foi. O primeiro filho depois se arrepende e vai trabalhar na vinha do pai. Aqui na parábola, Jesus está respondendo aos questionamentos dos religiosos e ele está falando sobre o batismo de João Batista, a conversão de meretrizes, de publicanos, de pecadores que foram até João Batista, se arrependeram de seus pecados e agora seguiram Jesus. Enquanto que aquele filho que diz que ia, mas não foi, representa os judeus desde que a lei foi instituída. Eles disseram, tudo o que Deus disser, nós faremos. Depois, com Josué, de novo, eles disseram que iam obedecer a Deus. E esses religiosos que estavam ali, tentando pegar Jesus em alguma resposta, tentando tirar a autoridade de Jesus, eles representavam essas pessoas, porque eles mesmos representavam a lei. E todos os judeus, quando iniciavam a sua vida adulta, eles confessavam isso, diziam que tudo que estava escrito na lei, eles fariam, eles obedeceriam. E o mandado de Deus era para que eles representassem Deus diante das nações e pudessem fazer com que as nações se convertessem a esse Deus. Mas eles não cumpriram isso. Eles pegaram e colocaram Deus como se fosse só deles, colocaram mais regras e não seguiam essas regras e não obedeciam a Deus nos seus mandamentos e no principal mandamento, que era divulgar a palavra de Deus, converter os povos a Deus. Eles também falhavam, não obedeciam então a Deus, embora tivessem prometido que obedeceriam. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 ao versículo 32, que diz: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero.
mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então veja que os religiosos que acreditavam ser o máximo, acreditavam ser os representantes de Deus, mas eles não foram ao batismo de João e aí se submeteram ao batismo de arrependimento. Jesus fez isso. E as meretrizes fizeram, os publicanos fizeram, então os pecadores fizeram. Então eles se achavam grandes, mas na verdade Jesus está mostrando para eles que eles não eram grandes. Pelo contrário, eles eram desobedientes a Deus. Jesus não os excluiu da salvação. Jesus, ele espera deles uma resposta, um arrependimento. Veja que Jesus diz para eles: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então ele está dizendo que os pecadores que eles condenaram, mas eles foram ao batismo de João Batista e receberam o perdão de Deus, então eles entraram para o reino de Deus, para a salvação, primeiro que eles. Mas ele espera que eles, então, entrem também. Adiante de vós quer dizer primeiro, não está excluindo aqueles representantes da lei. Mas Jesus espera que eles também se arrependam. Veja o exemplo de Paulo. Paulo também era um desses, mas ele se arrependeu, se converteu e se tornou um grande evangelista. Então, Jesus está dando a eles a última oportunidade antes dele morrer na cruz. Logo, logo ele iria, então, morrer na cruz. E condenado exatamente por esses religiosos. Hoje estaremos vendo a lição número 9, o perigo da indiferença espiritual. E nós temos aí os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, interpretando a parábola dos dois filhos. Subtópico 1, o contexto da parábola. Subtópico 2, o assentimento puramente verbal. Subtópico 3, a negação verbal. Subtópico 4, uma adesão operativa. No tópico 2, nós temos quando as palavras não se coadunam com a prática. Subtópico 1, palavras estéreis. Subtópico 2, o arrependimento conduz à prática. Subtópico 3, palavras e ações devem se coadunar. No tópico 3, nós temos um chamado a fazer a vontade de Deus. Subtópico 1, a impossibilidade da obediência à lei. Subtópico 2, a fé desobediente. Subtópico 3, o discípulo faz a vontade de Deus. Vamos à introdução, então, que diz: na lição de hoje, estudaremos uma parábola conhecida como a parábola dos dois filhos, Mateus 21, de 28 a 32. Uma das curiosidades desta parábola é que ela ocorre apenas em Mateus. Ela ensina grandes lições e retrata o perigo da indiferença espiritual e a necessidade de obedecer à vontade de Deus, a fim de que possamos ser participantes do reino. Conforme aprenderemos, quando se fala de obediência ao Senhor, não bastam apenas palavras, pois o que realmente conta é se realmente praticamos aquilo que professamos. Então hoje veremos aí a parábola dos dois filhos. No Antigo Testamento também tem parábola dos dois filhos. Por exemplo, lá quando o filho de Davi, Absalão, ele mata o seu irmão, Aminon, que havia cometido um incesto com a sua irmã Tamar, e ele é expulso, ele é então banido por Davi, uma punição que ele recebeu. Mas Davi ficou o tempo todo triste,
sentindo saudade do seu filho. Joabe, que era chefe do seu exército, vendo isso, envia uma mulher para contar a Davi, então, uma parábola de 2 filhos. E ela então diz para Davi que um filho dela havia matado outro filho, e agora o povo queria matar esse filho porque havia matado seu irmão. E Davi então diz que de maneira alguma aceitaria isso, de maneira alguma permitiria isso. Então ela o faz meditar e chegar à conclusão de que era isso que ele estava fazendo com seu filho Absalão. E ele descobre imediatamente que é coisa de Joabe isso, né? E ele realmente vai pensar sobre isso e ele decide trazer o seu filho Absalão de volta. Passa um tempo sem comunicação com o outro, mas depois há uma reconciliação. Esse mesmo filho que mais tarde vai morrer por causa de uma rebelião contra seu pai Davi. Mas ele demonstrou quanto amava o seu filho e queria perdoar o seu filho. Em Mateus é registrada esta parábola, somente no Evangelho de Mateus, falando agora dos 2 filhos, Jesus contando essa parábola, mostrando então aos judeus que eles foram chamados por Deus para obedecerem a Deus, mas que eles não estavam obedecendo a Deus. E aqueles que eles diziam ser os piores, serem os condenados, aqueles estavam vindo a Deus, estavam se arrependendo dos seus pecados. Então Jesus está chamando a atenção dos líderes religiosos quanto à sua fé, quanto à sua obediência a Deus. No tópico 1 nós temos interpretando a parábola dos 2 filhos. Subtópico 1, o contexto da parábola. Subtópico 2, o assentimento puramente verbal. Subtópico 3, a negação verbal. Subtópico 4, uma adesão operativa. Então, subtópico 1, o contexto da parábola. A parábola traz à cena um proprietário em busca de trabalhadores para sua vinha, que desta vez, na narrativa, são seus próprios filhos, como está no versículo 28. Essa pequena porção bíblica, que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar desapercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalho a ser realizado, sua adoração ou sua retribuição, concentrando-se na reação contrastante dos 2 filhos ao pedido do pai. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas ao final arrepende-se e o faz. Ao passo que o segundo diz que vai obedecer e não faz. Versículos 29 e 30. O filho que diz que será obediente à vontade do pai, nessa parábola, representa Israel que não fez a vontade de Deus. Romanos 10, 21. Enquanto isso, o filho que diz que não vai obedecer representa os publicanos e os pecadores que, por se arrependerem de seus pecados, têm o direito de entrar no reino de Deus antes dos judeus. Versículo 31. Então veja que Paulo se refere a Israel dizendo que os profetas já diziam que Deus veio a um povo contradizente, rebelde, desobediente. Eles não obedeceram a palavra de Deus, não obedeceram aos mandamentos de Deus, às orientações e ordens de Deus. Mas aqui na parábola, então, está sendo dito por Jesus que, ao invés dos representantes diretos de Deus entrarem primeiro no reino de Deus, pelo contrário, aqueles que não eram dignos, aqueles que todos acreditavam que não entrariam primeiro, tanto os considerados aí as meretrizes e os publicanos, considerados os piores pecadores de Israel. Aqui na parábola nós temos aí um dono de uma vinha que tem 2 filhos e precisa que os filhos estejam no trabalho nesta vinha. E precisa que esses filhos estejam no trabalho na vinha. Então, ali na vinha, eles seriam o quê? Os representantes do dono da vinha. Nós sabemos que em qualquer plantação
se o dono está presente ou se um dos filhos do dono está presente, o trabalho vai render mais, vai produzir mais, haverá um trabalho realmente dentro do horário pré-determinado, né? E o pagamento será justo de acordo com o trabalho que fizeram. Mas quando o dono não está, quando nenhum dos filhos do dono está, então o trabalho tende a ser menor, a produzir menos, as pessoas ganham seus salários sem trabalhar de acordo com o que deveriam. A palavra fala que um filho disse que não ia, mas arrependendo-se foi, e o outro filho disse que ia, mas não foi. Então o filho que disse que ia, mas não foi, representa Israel, e o filho que disse que não ia e foi, representa então aí os pecadores. No subtópico 2 diz o assentimento puramente verbal. Em algumas versões do texto grego, a ordem do pedido do pai aos filhos aparece diferente, iniciando de forma invertida. Isto é, primeiramente o que disse que aceitaria, mas não foi, e posteriormente o que não aceitou, mas arrependeu-se e foi. Assim, no versículo 30, a resposta "eu vou, Senhor", que não passa de um assentimento puramente verbal, e está aqui em contraste com a recusa indelicada do primeiro filho. Porém, como já sabemos, apesar desta concordância imediata do segundo filho em ir, na prática transforma-se em nada, pois ele não obedece de fato à ordem do pai. Então, algumas traduções colocam aí primeiro aquele filho que disse que ia e não foi. Porque, se nós olharmos a história de Israel, nós vamos ver que eles prometeram cumprir a lei lá no Monte Sinai, depois com Josué ali, né, entre o Monte Gerizim e Ebal, também se comprometeram a seguir a palavra de Deus, a obedecer a Deus, e não obedeceram. E agora, com a vinda de Jesus, João Batista prega, ali batizando como sinal de arrependimento aqueles que se arrependiam. Então, aqueles que foram ao batismo de João Batista, Jesus está dizendo que esses entram primeiro do que aqueles outros judeus, que todos eles prometeram cumprir a lei. Tanto é que ali, por faixa de 12 anos, por aí, do Bar Mitiza, e se comprometiam, então, a cumprir toda a lei, a obedecer a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Todo judeu estava incluído aí. Então, aqueles que se arrependiam e se convertiam eram esse outro filho que disse que não ia e se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai. Então é importante sabermos que não é importante falar apenas, mas o mais importante é fazer. Existe muita gente que fala, mas não faz. E existe muita gente que diz que não vai fazer e está fazendo a obra de Deus. Existe muita gente autorizada oficialmente a fazer a obra de Deus e não faz. E existe muita gente que não foi autorizado por ninguém, mas ele sabe que foi chamado por Deus e está fazendo a obra de Deus. Subtópico 3, a negação verbal. Apesar de o primeiro filho obedecer ao pai na resposta negativa, não quero, e de ter se recusado a obedecer a ordem no primeiro momento, o texto esclarece como adversativa, mas seguida do verbo grego metamelomai, que ocorre apenas 5 vezes no Novo Testamento, cujo significado refere-se a arrepender-se, estar arrependido mais tarde, demonstrando que essa negação verbal não representa a verdade, pois o filho arrependido foi trabalhar. Então, apesar do filho ter dito que não ia trabalhar, ele se arrependeu. Então, ele se arrependeu depois de haver dito que não ia. Então, ele errou por ter desonrado seu pai, por ter dado uma palavra dura como resposta ao seu pai. E a intenção dele realmente era não ir. Então ele errou. Mas, veja bem que esse mais aí diz tudo.
Então ele se arrependeu e resolveu obedecer ao Pai. Então essa é a atitude que Deus espera de nós. É evidente que o ideal seria o quê? Quando o pai mandasse, o filho dissesse que ia e fosse realmente. É o ideal, perfeito. Mas é melhor o filho que diz que não vai, mas depois se arrepende e vai, do que aquele que diz que vai e depois não vai. É isso que a parábola ensina para nós. O tópico 4, uma adesão operativa. Vimos que a mesma ordem do pai obteve respostas diferentes. De fato, os dois filhos representam de forma emblemática dois tipos de atitudes. O primeiro deles representa a adesão operativa, precedida por uma negação que é apenas verbal. De forma inversa, o segundo tipo de resposta trata-se de um assentimento puramente verbal que não passa à ação. Por isso, logo após contar essa parábola, Jesus pergunta aos líderes judeus qual dos dois filhos atendeu à vontade do Pai. Versículo 31a. Eles respondem de forma correta, e o mestre então lhes diz que os publicanos e as meretrizes entrariam adiante deles no reino de Deus, como está no versículo 31. O Senhor disse isso porque, da mesma forma que no caso dos filhos, ao longo do ministério de Jesus, muitos publicanos, meretrizes e pecadores de toda espécie tomaram atitude de adesão operativa. Passaram boa parte de suas vidas negando verbalmente a fazer a vontade de Deus. Mas quando tiveram a oportunidade de arrepender-se, acabaram obedecendo de fato ao Senhor. Mais que um assentimento verbal, mais que votos ou promessas, as Escrituras Sagradas nos exortam a aderirmos na prática à vontade do Pai e a sermos obedientes a Ele. Só assim seremos participantes do reino de Deus. Ouvimos aí um filho que diz que não vai, mas arrependendo-se depois vai, e um filho que diz que vai e, na verdade, não vai. Então, aqui, o que foi importante foi o arrependimento daqueles que disseram que não iam. Então, Jesus se refere aqui ao batismo de João Batista, falando da conversão. Mas também nós podemos entender aqui o chamado de Jesus, que andou pregando por toda parte. E o que acontecia? O que acontecia é que aqueles que eram julgados os pecadores, os piores judeus, eles estavam se convertendo. Enquanto que aqueles que eram julgados os melhores, os representantes da lei, né, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, então os religiosos, eles não estavam se convertendo. Poucos se convertiam. Então eram para todos reconhecerem Jesus como o Messias, mas eles não o reconheceram como Messias. Então Jesus espera que, após a sua morte, eles consultem as Escrituras e possam então se converterem, vendo que tinham crucificado o Filho de Deus, cumprindo assim a palavra de Deus. Tudo que estava acontecendo estava escrito já. Então, se eles eram representantes da lei, estavam sempre lendo e estudando as Escrituras, eles compreenderiam então o ministério de Jesus e se converteriam. Então, primeiro, aqueles pecadores aceitaram já Jesus, já foram salvos, e Jesus esperava que após a sua morte, então, entrariam também os religiosos. No tópico 2, nós temos aí quando as palavras não se coadunam com a prática. Subtópico 1, palavras estéreis. Subtópico 2, o arrependimento conduz à prática. Subtópico 3, palavras e ações devem se coadunar. Subtópico 1, então, palavras estéreis. A obediência ao Senhor não consiste em proferir palavras estéreis e religiosas, mas em praticar a verdade revelada na palavra de Deus de forma concreta e precisa. Mateus 7:21. Os representantes da antiga e longa tradição judaica estavam ali diante do mestre para demonstrar de maneira bem clara
o que a parábola retratava, pois não tiveram dificuldade alguma para responder à indagação de Jesus. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Versículo 31a. O Senhor coloca-os frente a frente com a verdade, de modo que, ao responderem corretamente, eles pronunciaram um juízo de condenação contra si próprios, pois o tipo de resposta que eles dão a Deus os identificam como o filho que contradisse com um não de fato e um sim apenas dos lábios. Eles estão no grupo dos religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. Então veja que esta parábola ela não tem nenhum segredo, nenhuma coisa que precisa ser interpretada. Na verdade, ela é direta. Jesus falou diretamente. Como estava próxima já à sua morte, ele não tinha mais que ficar falando alguma coisa para que eles interpretassem. Ele já estava dizendo mesmo diretamente com eles o que ele pensava a respeito deles, ou seja, que Deus pensava a respeito deles. Então, quando Jesus pergunta quem fez a vontade de Deus, eles dizem rapidamente, de maneira correta, porque estava bem claro. Então, eles disseram, então, o filho que disse que não ia e foi, esse que estava certo, esse que fez a vontade de Deus. Então, Jesus agora diz para eles, então, olha aí, as meretrizes, né, os publicanos aí vão entrar antes de vocês no reino de Deus, porque eles ouviram e creram na palavra de Deus. E eles se arrependeram de seus pecados. Então, é o que nós vemos, os religiosos, né, aqueles que se dizem representantes de Deus, na verdade, são aqueles que menos creem no poder de Deus, são aqueles que menos realmente evangelizam, menos ganham almas, que menos produzem no reino de Deus. Às vezes eles são bons em mandar os outros fazerem, mas eles mesmos não fazem nada. São muito bons em cobrarem dos outros os resultados, mas eles mesmos não produzem. Infelizmente, tem sido esta aí a realidade da igreja também hoje. Nós temos que ter líderes que vão à frente do povo, assim como Pedro, Paulo, Filipe, né? Eles andavam à frente, eles faziam a obra de Deus e os seguidores de Cristo, os cristãos, imitavam a eles. Isso que nós precisamos, de pessoas que nós possamos imitar, não o que eles falam, mas aquilo que eles fazem. Temos que ter um evangelho prático, não apenas teórico. Nós temos no Brasil hoje tanta gente teórica e cada dia cresce mais o conhecimento teórico, mas a prática cada vez diminui mais. Então, ensinam a orar, mas não oram. Ensinam a ler a Bíblia, mas não leem. Ensinam a jejuar, mas não jejuam. Muitos até ensinam sobre milagres, mas não são usados. Tem uma coisa errada com a nossa liderança. Subtópico 2. O arrependimento conduz à prática. Muitas pessoas dizem-se arrependidas, por isso precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. Em 2 Coríntios 7:9, o apóstolo Paulo diferencia categoricamente a mera tristeza, estar contristado, do arrependimento ativo, isto é, estar contristado segundo Deus. O caso de Judas, por exemplo, pelo visto, não passara de mero remorso, Mateus 27, 3-5. Na parábola contada por Jesus, o primeiro filho se arrependeu tanto por ter se recusado obstinadamente a obedecer a seu pai, que imediatamente foi e obedeceu. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, e o arrependimento produz mudança de atitude, ou seja, conduz à prática. Judas foi condenado ao inferno, isso é bem claro, porque ele não teve um arrependimento, ele teve apenas um remorso e, ao invés de procurar Jesus, pedir perdão, então demonstrando um arrependimento sincero, ele resolveu dar cabo da sua vida
como maneira de aliviar a sua consciência. Então ele matou-se a si mesmo. Só Deus pode tirar uma vida. Foi condenado devido à sua atitude. Já Pedro traiu Jesus, mas ele se arrependeu de o ter feito. E ele, humildemente, então, ele conversa com Jesus, ele é restaurado e passa a ter uma vida de um discípulo exemplar, um homem de muita fé. Veja a diferença entre os dois. Todos os dois traíram Jesus. Então, um teve apenas um remorso, o outro teve um arrependimento sincero. E é isso que nós temos que fazer. Então, Jesus aqui está indicando que aquele que não ia, que disse que não ia, mas foi, este foi justificado. Mas aquele que disse apenas que ia, mas não foi, esse foi condenado. Ou Jesus está dizendo, ainda tem jeito dele se arrepender para que não seja condenado. O verdadeiro arrependimento, ele leva a pessoa a praticar a sua cristandade, praticar obras de amor, demonstrando o amor de Deus que está em seu coração, quando então se arrepende sinceramente do seu pecado. Então, o cristão, para demonstrar realmente que é cristão, ele precisa praticar o cristianismo. Ele precisa ganhar almas, estar lendo a Bíblia, estar orando, jejuando. Então, tem que ser exemplo. Ele está fazendo, não é só falando. Subtópico 3. Palavras e ações devem se coadunar. Os discípulos de Cristo são chamados a manifestarem um estilo de vida na qual as palavras e as ações se coadunam, isto é, não se contradizem, pois expressam uma coisa só. No Sermão do Monte, Jesus ensina a seus discípulos que o falar destes deve ser sim, sim, não, não. Mateus 5:37b. Infelizmente, a prática de falar e não agir em conformidade é um triste reflexo do decaído e mau caráter humano. Jesus, porém, exige honestidade o tempo todo. Como discípulos dele e cidadãos do reino, ele requer uma equivalência entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Salmos 15, de 1 a 5. Não pode haver um padrão duplo na vida dos discípulos do Mestre, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra, e vice-versa. Veja Tiago 1:25, 2:12. As palavras devem estar de acordo com aquilo que praticamos. E o que mais nós temos hoje é as pessoas que falam, mas não praticam. Então, Jesus chamou que fariseus hipócritas, né? São aqueles que representam o papel de seguidores de Deus. Na verdade, não praticam aquilo que ensinam, aquilo que querem que as pessoas pratiquem, querem exigir até das pessoas que elas pratiquem, mas ele mesmo não pratica. Então, nós temos que evitar isso a todo custo, nos esforçar para praticarmos aquilo que ensinamos, praticarmos aquilo que nós pregamos. Não é só falar, mas temos que praticar. O Evangelho é um Evangelho de prática. Não é um cristianismo de apenas falar, dizer algo sobre Deus, alguma coisa que você leu. Mas o cristianismo exige a prática daquilo que nós ensinamos, que nós pregamos. O Evangelho é prático. Tópico 3. O chamado a fazer a vontade de Deus. Subtópico 1. A impossibilidade da obediência à lei. Subtópico 2. A fé desobediente. Subtópico 3. O discípulo faz a vontade de Deus. Subtópico 1, então. A impossibilidade da obediência à lei. As pessoas a quem Jesus dirige essa parábola estavam de fato muito interessadas em obedecer à lei, já que apenas ouvi-la de nada adiantava. Romanos 2,13. Contudo, elas não estavam igualmente preparadas nem para receber aquele a quem o próprio Deus enviara, e muito menos para aceitar que a lei já havia cumprido o seu papel e um novo conceito estava sendo instituído. João 1,11, Mateus 26,28, Gálatas 3,23 a 25, Hebreus 8,13.
Talvez as pessoas desconhecessem que não se pode praticar apenas uma parte da vontade de Deus, Tiago 2,10. Assim, a obediência a uma parte da lei, acrescida da rejeição a Cristo, terminavam descambando para o legalismo e, na parábola que estamos estudando, tais atitudes equivalem a um sim meramente verbal, contrariando os fatos e, por conseguinte, a vontade de Deus. João 5, 39 a 47. Então não adiantava tentar seguir toda a lei e o principal eles não fazerem. O principal era reconhecer Jesus como Messias. Como estudar a palavra de Deus, estudar sobre o Messias, ensinar sobre isto, pregar sobre isto, e quando o Messias chega, não reconhecê-lo. Eles estavam fazendo o pior que se poderia fazer. Eles estavam deixando de acreditar naquilo que ensinavam e pregavam. E a lei, na verdade, vinha para condená-los. E cada dia condenava-os mais ainda. Porque eles nunca conseguiriam cumprir toda a lei. Eles deveriam ver em Jesus o Salvador. Eles deveriam se deixarem convencer que eram pecadores e que precisavam de um Salvador. A lei veio para isso, para mostrar ao homem que ele é pecador, que não consegue cumprir a lei e que ele precisa se arrepender dos seus pecados e ter um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Assim, poderiam ser salvos. Então, eles fizeram exatamente o contrário. Continuaram pecando, desobedecendo a Deus, e não reconheceram Jesus como Messias. Então, a pessoa fica em cima do muro. Ele nem é crente e nem é descrente. Ele fica em cima do muro. Ele não está praticando a palavra de Deus, não está obedecendo a Deus, não está fazendo a obra de Deus, fica ali em cima do muro. E o diabo diz, muito bem, parabéns, continue em cima do muro, o muro é meu. Veja só, você tem que tomar uma decisão, ou você vai fazer a obra de Deus, vai ser crente, ou você não vai ser crente, não vai fazer a obra de Deus. Não dá para ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Subtópico 2, a fé desobediente. Certamente que entre os que ouviam a parábola, encontravam-se também muitos publicanos, meretrizes e pecadores que, ao contrário dos outros, alinhavam-se aos religiosos que não se arrependeram de seus pecados de forma legítima e autêntica. Eles estavam dispostos a receber algo de Jesus, mas não estavam interessados em obedecer à vontade de Deus. Se os religiosos são legalistas, estes segundos são os participantes do que poderíamos chamar de graça barata. Porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Quem possui uma fé genuína, sem dúvida, desejará cumprir a vontade de Deus, ou seja, escutará suas palavras, João 8,47. Então, existe aqui a fé desobediente. Então, existem as pessoas que vão para a igreja porque precisam de algo. Ali, entre aqueles que estavam escutando Jesus, haviam os religiosos, que são aqueles que disseram que iam e não foram, mas também tinham os pecadores, as meretrizes ali, né, os cobradores de impostos, né, os publicanos, existiam pecadores que também não foram ao batismo de João Batista, não se arrependeram, não estavam atrás de Jesus por causa de Deus, mas por causa de seus milagres. Então tem gente também que vai para a igreja apenas para pedir alguma coisa, está interessado em que vai receber de Deus. Também esses estão como aqueles que representam o filho que diz que ia e não foi. Então toma cuidado, porque às vezes você pode dizer assim, não, eu sou aqueles que disse que não foi e agora eu fui. Mas foi por quê? Qual o motivo? Então essa motivação é importante.
o tribunal de Cristo, ali haverá um julgamento e a motivação será uma coisa principal. Então é importante ter esta motivação, esse desejo, a verdadeira intenção, que é servir a Deus, é pertencer ao reino de Deus, é desejar obedecer a Deus. Não é apenas ter um nome de cristão, uma posição na igreja, mas é fazer a obra de Deus. O tópico 3, o discípulo faz a vontade de Deus. Em João 15,14, Jesus é enfático ao ensinar que nós seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Fazer a vontade de Deus era o eixo sobre o qual supostamente girava toda a religião de Israel. A lei ensinada pelos líderes religiosos da nação era a expressão clara e escrita dessa vontade. Contudo, agora chegamos a uma revelação plena e perfeita da vontade de Deus através de Jesus Cristo, Hebreus 1, de 1 a 4. Ele anuncia a vinda do reino e chama a conversão, Mateus 4,17. Por isso, a vontade de Deus passa afinal através da pessoa de Cristo Jesus. O Pai quer que os homens recebam aquele que ele enviou, pois quem recebê-lo, receberá o próprio Pai. Mateus 10,40, Romanos 10,9. Não é possível obedecer à lei sem receber a Cristo, pois ele é o cumprimento da lei. Romanos 10,4. Também não se trata de desejar a Cristo, mas não querer obedecer aos seus ensinos, pois os que realmente desejam a ele e querem ser seus amigos, obedecem ao que ele manda. João 15,14. Então Jesus ensina que quem é seu amigo é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que obedece aquilo que ele manda. E nós temos que saber, o principal mandamento de Jesus é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, essa é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. E ele diz também que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, são ordens, são aí ordenanças de Jesus que nós temos que obedecer. E veja bem que o amor é o principal, mas Jesus disse que o amor deve ser o quê? Praticado com o quê? Com ações, com práticas. A vida cristã, ela requer ação. Veja bem, você ama, então você quer o bem da pessoa, você vai pregar o evangelho para ela. Você vai orar para que ela seja curada, liberta. Então você deseja realmente o bem dessa pessoa. Aí entram, em segundo lugar, vem o que? A ação social, né? Roupa, comida, um emprego, então um local para se congregar. Mas o primeiro e essencial é o quê? Jesus fazia isso. Ele pregava e ensinava. Jesus não dava dinheiro, não dava comida, não dava roupa, porque ele pregava o essencial, a entrada do ser humano ao reino de Deus. Esse está em primeiro lugar. E veja bem que Jesus passava metade do tempo ensinando e pregando, e outra metade do tempo era libertando, curando as pessoas. Então esse é o verdadeiro legítimo evangelho. Então é isso que nós temos que fazer. O evangelho prático. E o evangelho que Jesus ensinou. Nós estamos esquecendo o evangelho. Às vezes nós colocamos à frente o dar comida, a roupa. Mas esquecemos que primeiro Jesus não fez foi isso, não. Primeiro é a salvação das pessoas, a cura, libertação das pessoas. Depois é que vem essa outra parte. Então muita gente está colocando a parte social, a ação social, à frente da salvação. A ação social à frente da cura, da libertação. Não pode ser assim, o evangelho não é assim. Então, preguemos o evangelho como Jesus pregava. E vamos também fazer essa outra parte. Tudo é importante.
Mas o mais importante, salvação, cura, libertação. Conclusão. Por intermédio da parábola que estudamos, hoje precisamos compreender o perigo da indiferença espiritual. Alguns pensam que podem confessar que amam a Deus com seus lábios e ao mesmo tempo viverem com o coração distante dele. Pensam poder encontrar a Deus prescindindo de Cristo. Outros há que supostamente vivem na austeridade da lei, mas não querem receber a Jesus. A obediência deve estar ligada à vontade de Deus. Para sair da indiferença espiritual, o ser humano precisa receber aquele que Deus enviou ao mundo. A pessoa de Cristo separa de forma bastante clara a humanidade perdida, composta até mesmo por religiosos que dizem fazer a vontade de Deus, mas não a fazem, daqueles que serão admitidos no reino. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção à obediência a Deus. A lição aí fala da indiferença espiritual, ou seja, ali o lavrador, ali o dono da vinha representa Deus, e o filho que disse que não ia e foi, representa então aqueles que estão vivendo no pecado, não obedecem a Deus, não querem saber de Deus, mas eles de repente se arrependem, eles ouvem a pregação do Evangelho, se arrependem dos seus pecados e se convertem e vão fazer a obra de Deus. Enquanto que os indiferentes religiosos, os indiferentes espirituais, são aqueles que representam aí o filho que disse eu vou, mas não foi. Então são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que até pregam, ensinam a palavra de Deus, aqueles que vivem debaixo da lei também, que estão dizendo que são de Deus, mas não estão fazendo a obra de Deus, não estão obedecendo a Deus, não estão sendo submissos à vontade de Deus, não estão tendo a legítima conversão. São, em sua grande maioria, aqueles que ficam, então, em cima do muro. Eles nem são declaradamente pecadores e nem são declaradamente cristãos. Uma hora a gente olha para eles e não enxerga cristãos, outra hora olha para eles e eles estão todos santinhos. Eles vivem em cima do muro, não sabem de que lado vão ficar. E são aqueles então que Satanás diz que está muito bom, porque quem está acima do muro está de acordo com Satanás. O muro é de Satanás. Você deve tomar a decisão. Ou fica de um lado, ou fica do outro. Ou você vai ser cristão mesmo e fazer a obra de Deus, ou você deixa de ser cristão e fica logo no pecado, porque do jeito que você está em cima do muro, a palavra de Deus diz que Deus vomita aqueles que são mornos. Então não seja morno, ou seja cristão, cristão mesmo, ou então deixe de ser cristão, deixe de ter esse nome de cristão, de representar papel de cristão. Resolve sua vida, porque Deus espera que você faça isso. Decida pelo melhor. Seja crente, seja filho de Deus, seja salvo, faça a obra de Deus. Ame a Deus realmente, seja obediente a Deus. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você na sua igreja, entre em contato conosco. Nosso telefone, nosso endereço e e-mail está aí. Nosso telefone, eu moro em Imperatriz, Maranhão. O telefone é 99-DDD e o telefone 991520454. Nosso e-mail, Henrique, L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com ou henriquelhas@gmail.com. Entre em contato conosco, então, e nós estaremos aí na sua igreja, ensinando, pregando. Se você quiser palestra para professores, ou falar sobre família, ou falar sobre missões, eu já fui missionário, abrimos 8 igrejas, pela graça de Deus. Se você quer falar sobre tipo de oração, sobre jovens, então você nos convide. Aí, missão no lar, né? E outros assuntos que você desejar. Nós damos cursos sobre escatologia, sobre várias coisas. Então nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Lembrando também que nós recebemos os dons de curar, nós sempre oramos por curas. Mais de 100 pessoas têm sido curadas toda semana. Também nós pregamos para que haja salvação de almas, que é o principal,
oramos por libertações e por batismo do Espírito Santo também. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja, fazendo um trabalho para o Senhor, produzindo para o Senhor no reino de Deus. Olha, para o ano que vem eu não tenho nada marcado ainda, a não ser dia 1º e dia 2 de março, no Piauí. Você nos convide, nós estamos aí fazendo a agenda para o ano que vem, então você já vai fazendo a sua agenda para nós estarmos aí com você na sua igreja. Este ano eu tenho ainda uma agenda, dias 29, 30 e 31 de dezembro, na cidade de Sudmenute, aqui em São Paulo. Nós estaremos aí com o irmão Ayrton Ligeiro, em Sudmenute, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá. Então esteja conosco, participe. Você que quer marcar conosco, entre em contato então e nós estaremos com você aí na sua cidade. Vamos orar agora então. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, se você deseja se arrepender dos seus pecados, começar uma vida nova com Deus e fazer a obra de Deus, vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa essas vidas, aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, em Tuas mãos, guarda, protege, livra de todo mal. Escreve, Senhor, seus nomes no livro da vida. Usa, Senhor, na Tua obra, enche-os do Espírito Santo. Arregrada a cruz de fora da graça, a cruz extrema força. Ó Senhor, agrada-te, Senhor, dessas vidas, ajuda-os nessa hora. Senhor, concede a eles os dons espirituais para que possam fazer uma grande obra para Ti. Em nome de Jesus, salva, Senhor, muitas vidas e faz, Senhor, grandes milagres, curas, Senhor. Faz uma grande obra em nosso país e em todo o mundo, Senhor. Converte as pessoas a Ti, Senhor. Pai, queremos Te lembrar daqueles que estão ali na África, que estão sofrendo grande perseguição. Em todo o mundo, Senhor, aqueles perseguidos. Ó Senhor, toma conta, Senhor. Ó Deus, dá a eles, Senhor, o poder para pregar o Teu Evangelho com ousadia. Que muitos se convertam, Senhor. Que não seja em vão tantas vidas ceifadas. Em nome de Jesus, ajuda-os, conforta, Senhor, a eles e suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.